Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! A gente teve um caso aqui no Rio de uma casa que foi localizada pela polícia, que eles abusavam, produziam imagens e também eles suportavam diversos sites onde eles colocavam esse material para pessoas de diversas partes do mundo. Tinham ganchos no teto, gancho igual de açougue, gancho que pendura carne, que pendura porco, gancho no teto. Então, assim, às vezes você vê algum filme tipo Jogos Mortais, filmes assim de terror que você fala assim, gente, como é que uma pessoa pensa nisso? E como é que tem gente que vai em busca disso? Porque você fala, tem a pessoa que criou o suporte, que criou aquela estrutura, que nem assim, alguém criou esse estudo de podcast e falou assim, alguém vai ter interesse nisso. Tem gente que gosta de podcast para fazer e tem gente que gosta para assistir. Então, da mesma forma, existem diferentes graus de perversão. Então, quando você me perguntou, existe um perfil de pessoas que somente, eu falo somente entre 1 milhão de aspas, só consomem material e nunca efetivamente tocaram numa criança, diversos estudos e pesquisas indicam que existe um vício também por pornografia. Que quanto mais, não estou falando da pessoa, entre aspas, saudável, que assiste uma pornografia adulta, consentida, entre pessoas capazes de consentir, não é isso que eu estou falando. Mas a partir do momento que ele começa a assistir e se vicia naquilo em algum grau, ele também fica cada vez mais estimulado à prática dos atos. Ninguém assiste pornografia para ficar sentado em casa olhando para o teto ou para a parede. Sim. Então, às vezes, aquilo dali é para promover um alívio imediato, naquele momento. Agora, eu tenho a possibilidade de estar com alguém? Não, não tenho. Falando no universo adulto. Sim. Ele tem a possibilidade agora, nesse momento, de estuprar uma criança? Eu consigo estuprar a criança todo dia, toda hora, do jeito que eu quero? Não. Então, ele se alivia, às vezes, num primeiro momento, com aquela pornografia infanto-juvenil. Eu nem gosto dessa expressão, porque pornografia eu acho algo muito suave para o que representa, para aqueles vídeos criminosos de estupros de criança. Então, naquele primeiro momento, ele consegue ali aliviar. Mas aquilo só faz aumentar o vício por pornografia, só faz aumentar a vontade e até estimular a prática de atos, porque existe uma escalada na violência, existe uma progressão na violência. Uma vez, um abusador, ele falou assim, ao ser perguntado quando tinha começado o interesse dele, o interesse sexual por criança, ele falou, começou quando meu filho nasceu. Caraca. Então, assim, tem alguns cenários que são, conforme a gente for conversando aqui, eu vou lembrando, que são muito assustadores. Porque você fica pensando, aquela pessoa justamente que deveria cuidar, proteger, informar, é a pessoa que vai agredir, violentar e abusar. E nesse exemplo que você deu da menina, pode acontecer por vezes, aí eu vou também linkar com a história da questão da educação sexual. Muitas vítimas desconhecem a sua condição de vítima. Ué, Paula, mas como assim? A gente não sabe o que é ser vítima de um abuso? Depende. Uma das formas de estupro é a conjunção carnal, que é a penetração, que a maioria das pessoas sabe. Mas só isso que é estupro? Não. Por exemplo, a prática de outros atos libidinosos também é estupro. Então, sexo oral, sexo anal, friccionar, por exemplo, o pênis no corpo da vítima, determinadas lambidas, toques, masturbação, tudo isso também configura estupro. E uma criança que às vezes cresce num ambiente desse, que a violência foi praticada por inúmeras pessoas, até que ponto ela não acha que aquilo de alguma forma é normal? Uma vez uma menina numa audiência, ela perguntou para o promotor de justiça, ela era abusada pelo próprio pai, e ela perguntou, mas todo pai não faz isso com a filha? Por quê? Os abusadores, como eu falei, eles são inteligentes, eles têm estratégia, eles têm um plano de ação, eles não saem assim, vou sair abusando. Eles têm uma estratégia, então muitas vezes eles vão se aproximando daquela criança, eles operam na manipulação. Então, eles vão cativando aquela criança até para testar os limites. Então, muito provavelmente, essa criança tem uma relação de afeto com aquele criminoso. Ela gosta. Às vezes, ele é legal, ele é divertido, ele leva para passear, ele dá brinquedo.
ele tem aquele tempo disponível que a senhora não tem para o seu filho, porque o senhor vive correndo. O abusador tem todo o tempo do mundo para dedicar para a criança. Então ele ouve, ele brinca, ele pergunta como foi seu dia, seja no ambiente aqui, do toque físico, ou seja no ambiente virtual. Às vezes a criança vai estar lá, o adolescente, ao longo do dia, ele vai perguntar como foi seu dia, o que você gostou, o que você não gostou, qual foi o problema na escola hoje. Enfim, então a criança, às vezes, a depender do ambiente que ela venha, ela não sabe o que é normal ou o que não é. Até porque, às vezes, eles vão conquistar, cultivar a confiança da criança e vão falar assim, olha só, você é minha criança preferida. A gente tem uma amizade diferente. Você é uma criança especial para mim. Não conta para ninguém que esse é o nosso segredo. Então, pode acontecer dessa aproximação, desses abusos acontecerem com ou sem violência. É difícil até a gente falar assim, peraí, mas um abuso sem violência é que pode acontecer do abusador, num primeiro momento, ele não ameaçar, ele não praticar outros atos de violência, tipo soco, tapas, do abuso. Então, às vezes, ele começa ali numa brincadeira. Então, como existe essa escalada, pode ser que a criança não perceba o exato momento onde houve essa ruptura. Onde estava ali, a gente estava só brincando, era só cosquinha, e fazendo uma brincadeirinha, ou tira uma foto, ou alguma coisa, e a criança não percebeu aquele exato momento da ruptura. Houve um professor, por exemplo, que ele abusava de diversos alunos e ele falava que conforme ele ia percebendo que ele conseguia, no primeiro momento, ele dava aula naquele tempo e depois ele começou a perceber, peraí, e se eu diminuir um pouquinho o tempo de aula e começar a abusar? E cada vez mais ele diminuía os tempos dedicados efetivamente à aula para abusar. Aula, por exemplo, às vezes de defesa pessoal, até nessas aulas que às vezes é muito comum você deixar um filho, o professor vai levar meu filho para competir, o campeonato é amanhã cedo, não vai dar tempo de viajar, então já vai dormir na casa do professor, do técnico. E por isso que a gente vê em alguns ambientes, por que isso é muito comum, né? Nos esportes. E a gente não fala sobre isso da maneira que tem que ser enfrentada.